Olá, meu nome é Lu Santana e hoje estamos aqui no iGrow, um podcast que nasceu para levar conhecimento para as pessoas e ajudar elas a crescer. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui. Ele é ortopedista, ele é fundador de um hospital IOP em Tocantins e CEO da MedStation. É uma pessoa que eu já conheço há vários anos e admiro muito, e eu quero apresentar Dr. Neymar Lima. Gente, muito feliz de estar aqui e participando desse tempo de estar aprendendo com o Lúcio, que é alguém que eu admiro demais, poder estar contribuindo com os seus ouvintes e essa audiência já que cresce a cada dia. Olha, eu tenho certeza que hoje vocês vão aprender muito. Neymar, tem coisas que você nem sabe que eu admiro, né, de você. Eu conheci você lá atrás, tenho 10 anos. 10 anos. E eu admiro muito. Talvez eu comente algumas coisas aqui para não deixar você muito cheio. Mas me fala um pouco. Eu queria entender o que te levou a vir para os Estados Unidos. Médico bem-sucedido no Brasil, dono de um hospital. Não, eu quero ir para os Estados Unidos. É muito interessante porque a gente ouve muito a experiência de quem vem e faz essa transição porque não estava satisfeito por causa da violência, por causa de alguma circunstância que motivou vir para cá. No caso meu especificamente, não tem nada disso. Eu nunca me planejei, eu nunca imaginei estar em solo americano, mas a gente sempre priorizou a nossa família lá em casa. Eu sou ortopedista de formação e eu formei em 1990. Eu não tinha nascido ainda, mas... Já vão 32 anos, olha só. E aí, construímos uma história profissional fantástica. Os grandes serviços, as grandes cirurgias, os órgãos de representação em ortopedia. Nós tivemos o privilégio de, em Palmas, que é uma cidade maravilhosa, poder estar construindo junto. E em 2003, a gente resolveu fazer um sabático. Tirar um tempo de aprendizado, de observação, e viemos aqui para a Flórida. E foi o primeiro contato que a gente teve, já com a comunidade brasileira. Eu fiquei muito impressionado com o que eu vi. Isso é 2003. Quando foi 2010, eu conversei com minha esposa, nós temos 2 filhos, vamos fazer mais um sabático? Mais 90 dias? E quando a gente veio dessa vez, que era 2010, 7 anos depois, com 15 dias aqui, o nosso filho mais velho falou assim: pai, conversando com os amigos meus, a oportunidade que eu tenho para estudar é agora, e eu vou ficar. E qual era a idade dele? 15 anos. Ok. Foi uma confusão lá em casa, porque eu sempre gostei de dar ferramenta aos meus filhos para que eles pudessem ser o máximo que Deus entendeu que era o propósito deles nessa terra. E aí eu cheguei em casa e falei para minha esposa: o nosso filho mais velho falou que vai ficar. Imagina e ele a cara vai da ficar. Gisele. Olha a confusão. E aí foi um momento muito duro, porque nós tivemos de deixar nosso filho com 15 anos sozinho. Uau. Conversamos com uma família que nos disponibilizou um quarto e assim ele ficou andando de carona. Quando foi 2012, eu cheguei com o caçula e falei assim: seu filho tá lá, seu irmão tá lá estudando, vamos lá, só que nós vamos ficar 6 meses para ver se você quer ficar com ele. Se não quiser, não tem problema. A gente volta, seu irmão segue o caminho dele. E só que com 3 semanas aqui, o caçula, vou ficar também. O Vitor. Aí minha esposa falou assim: o mais velho eu deixei. Sem os 2 eu não fico, não. Quero ficar com os meus filhos. E aí, em função da educação dos nossos filhos, do Matheus e o Vitor, nós tomamos a decisão de começar a fazer essa transição. Ficamos 2 meses no Brasil, 2 meses aqui, 3 meses no Brasil, até que num determinado momento, durante 5 anos consecutivos, eu passava 1 semana no Brasil e 3 semanas aqui. Eu lembro. Exatamente. E foi um momento muito duro, porque não passava pelo planejamento de ninguém essa mudança tão drástica. Eu tive que fazer a transição administrando os negócios no Brasil, construindo novos negócios no solo americano.
E eu sou apaixonado com gente. Eu nasci para servir gente. E aí comecei a construir essa possibilidade. Mas eu já estou, em definitivo, na Flórida há 9 anos. De 2010 até agora, você imagina, já vão 12 anos. Uau. É muita coisa. E lembra, o nosso objetivo aqui é trazer situações para que possa ajudar outras pessoas. Baseado nessa história sua, o que você poderia deixar para aquelas pessoas que talvez estão cogitando ver e que talvez devia? Eu tenho certeza que você cometeu vários erros. O que você poderia deixar para eles nesse ponto? Olha, se organize, faça algo diferente. Olha só, primeiro é a gente ter clareza, para você que está nos ouvindo, do que é empreender. No Brasil, a gente tem a perspectiva que empreender é fazer alguma coisa que deu certo, que você ganhou muito dinheiro. Só que aí eu fui no dicionário. Eu nunca tinha a curiosidade de ter ido no dicionário para saber o que é empreender. No dicionário, empreender não é dar certo, empreender é tentar. Uau. Olha que coisa interessante. Uau. E Lúcio, que é um empreendedor serial, talvez ele não tinha percebido que no dicionário empreender não é dar certo, é tentar. Tentar. Então, para essa pessoa que está pensando em fazer essa transição, eu aprendi com vários mentores que a gente não empreende para ver se vai dar certo. É diferente. A gente empreende até dar certo. Uau. E eu digo que só tem uma maneira, de uma vez definido um objetivo com clareza de propósito, só tem 2 maneiras de a gente não conseguir. Ou se a gente morrer, ou se a gente desistir. Ponto. E infelizmente, muitas das pessoas desistem. Isso. Então, elas não entenderam o que é empreender. Empreender não é fazer algo para ver se vai dar certo. Empreender é fazer até dar certo. Uau. Olha que coisa legal. E aí, para quem está lá no Brasil, e você recebe centenas de solicitações toda semana, e eu também, eu ouço a seguinte frase: olha, eu queria ir para os Estados Unidos, mas eu queria ir na certeza. Ou eu queria ir... Não, mas aí é fácil, né? Aí eu queria ir sem correr risco. Aí vai algumas dicas que eu sei que você viveu e eu também vivi. Sim. Primeira coisa de quem quer empreender com, digamos, alguma sabedoria e construindo algo consistente. Não tomar decisão baseada em palpite. Sabe o que eu aprendi aqui na Flórida? A maioria da comunidade brasileira toma decisão baseada em 4 coisas. 4 Lá coisas. vem. Me falaram, me disseram, parece e todo mundo faz. Uau. E é interessante que muitas vezes pessoas de um nível econômico diferenciado, um nível intelectual diferenciado, apesar disso, nós já vimos quantas empresas transnacionais que vieram para cá e não conseguiram se manter no mercado. E quando a gente vai para esse CEO, para esse empresário, você, rapaz, por que você fez isso? Não, é porque é o que todo mundo faz. Não me falaram que esse era o melhor lugar. Não me disseram que esse era o visto mais adequado. Ou parece que é assim. Então, essas 4 coisas nunca devem ser parâmetro para tomada de decisão. E é interessante que a pessoa, partindo daí, ela fica na mão de quem? Quem está no comando? Do acaso. Do acaso. Das circunstâncias. Ninguém nem sabe o que vai acontecer. Muito bom. Então, para essa pessoa que vai empreender, primeira dica, fazer um planejamento familiar. Nós já vimos. Eu não estava esperando esse primeiro ponto. Nós já vimos nesse período alguém que construiu uma empresa enorme, perdeu seus filhos. Não adiantou nada. Perdeu sua esposa. Não adiantou nada. Nadinha. E sabe por quê? Porque antes de vir esse esposo, essa esposa e esses filhos, não alinham as suas expectativas. Olha que loucura. Uau. Doutor Alexandre Piquet, seu amigo, um grande amigo, ele fala que uma das primeiras coisas que ele fala: você já combinou isso com sua família? Porque às vezes esse empreendedor, ele vem para os Estados Unidos e fala assim: eu vou lá para ver o que vai acontecer. Mas a esposa fala assim: não, eu vou e só fico 3 anos. E os meninos falam assim: não, eu tô indo e não volto mais. E não volta mesmo.
Aí o que, que vai acontecer? Ninguém combinou, vem-se para montar uma empresa que você já é muito bem sucedido ou você não foi bem sucedido no Brasil, mas não alinha a expectativa da família. Um ano depois, essa empresa ou foi muito bem ou não foi muito bem. Se ela não foi muito bem, o que, que o marido faz? Vamos voltar. Volta. A esposa fala assim, eu não vou voltar não, porque eu vou ficar 3 anos. E os meninos, uai pai, que história é essa de voltar? A gente veio para ficar. Nem 3 e nem... Olha a confusão. Uau. Digamos que essa empresa deu certo. E eu já vi isso acontecer várias vezes. E a empresa está crescendo. A esposa fala assim, ei, não vim para ficar. Eu vim só para você empreender a empresa e ir embora. Então, olha a importância de um detalhe que parece, não tem nada a ver com o seu negócio. Eu já vi grandes empresas. Do CEO chegar comigo, cara, vou ter que fechar a empresa, que minha mulher falou que não fica mais. Acabou o negócio. Então, uma boa ideia, uma solução fantástica que contemplava uma necessidade do mercado americano, simplesmente se desfez porque não teve um alinhamento de expectativa da família. Excelente. Mesmo porque tem um texto na Bíblia que diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua família, perder o que há de mais valioso, eu entendo, na sua vida. Então, primeira dica, alinhe as expectativas da sua família e coloque no papel. Gente, esse projeto é um projeto nosso, é um projeto para 1 ano, é um projeto para 3 anos, é um projeto para 5 anos. Lá em casa a gente faz projetos de 1 ano, de 3 anos e de 5 anos. Hoje meus filhos são casados e nós temos projetos que é para a família inteira, inclusive as noras. Por quê? Porque senão a gente não garante que a nossa descendência vai ter um caminho que possa ser planejado. Olha que coisa interessante. Eu queria depois escutar mais. Hoje não vai, com certeza não vai dar tempo, mas eu queria depois algo bem detalhado sobre esse planejamento. Tá? Planejamento familiar. O segundo, o planejamento financeiro. Você já viu, eu já vi. O sujeito, ele é odontólogo no Brasil. Aí ele muda para os Estados Unidos e compra um posto de gasolina. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que a gente já percebeu, as estatísticas mostram. 80% das empresas que elas subsistem em solo americano, elas são tocadas por profissionais que no Brasil trabalhavam naquele segmento. Tanto faz no Brasil, aqui, na Europa, na Ásia, empreender implica em muitos desafios. E a gente sabe que a maioria vai não ser bem sucedido no primeiro ano, uma parte no segundo, e a maioria com 3 anos já não vai existir. Já não existe mais. Eu sou ortopedista de formação, sou cirurgião de quadril, membro da Sociedade Brasileira do Quadril, membro da Sociedade Americana há 15 anos. Eu empreendo em solo americano, mas a única coisa que nós não fazemos na nossa clínica é ortopedia. Uau! Então interessante. Você vê o cuidado de você. Era o que eu fazia, mas eu tive que fazer ajustes para que a minha empresa pudesse, digamos, ter alguma possibilidade de sucesso, e você acompanhou isso desde o início. Sim, desde quando você começou ali a reforma, buscando um espaço. E aí a primeira decisão da clínica, eu tomei baseado, sabe em quê? Me disseram. Me falaram, me disseram e todo mundo faz. Nossa. Os médicos que já estavam estabelecidos viraram para mim e falaram assim, ó, só tem um jeito de ter uma clínica nos Estados Unidos. É tudo self-pay e atender seguro não é uma boa. E para alguns colegas é verdade. Mas para mim foi uma tragédia. Porque nada funcionou, uma vez que o self-pay na economia americana, no healthcare, sabe quanto que ele corresponde no mercado? 6%. Não. Uau. Ou seja, para poucos. Muito poucos. E numa situação muito específica, que já estejam estabelecidos. Então, se você, quando empreender, não tiver esse cuidado, primeiro, o mercado americano necessita daquele produto seu, produto ou serviço. Segundo, o seu preço é compatível com a necessidade do mercado. Terceiro, os seus clientes vão ter acesso ao seu serviço. São tudo
pequenos detalhes que vão fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Porque sou um grande profissional, sou cirurgião de quadril. Vou tirar minha licença nos Estados Unidos? Não, como não tirei. Eu tenho como prestar um serviço como cirurgião de quadril? Não. Não. Então não adianta eu querer prestar o serviço que é a minha expertise se o meu cliente não tem como ter acesso ao serviço que eu quero prestar. Parece uma coisa simples, né? Mas vai ser um fator decisivo. A outra coisa é entender, a gente ouve muito o empresário brasileiro, você já ouviu? O americano não sabe se vestir, o americano não sabe se alimentar, nós fazemos muito melhor que o americano. Muito isso. Só tem um probleminha. O americano é a primeira potência do mundo, 40% da riqueza está aqui, e toda vez que tem uma crise, o dinheiro do mundo inteiro vai para onde? Aqui. Então, nos leva a uma reflexão que o americano deve saber o que está fazendo. Alguma coisa, né? É. Uma coisa que me encanta na cultura americana. O americano se vê como a melhor pessoa do mundo, fazendo as melhores coisas que tem para ser feita e no melhor lugar em que isso pode ser realizado. Uau. Imagina quando nós, como brasileiros, como pessoa e como empresários, entendermos que o Brasil é o melhor lugar do mundo. E é um bom, excelente. Tem as melhores pessoas criativas, resilientes e que dão conta de empreender e fazendo as melhores coisas. Uau. Aí vai uma reflexão. O que o brasileiro fala do brasileiro? Nossa. Arrebenta. Eu estive em São Paulo, né? Até estou com a agenda do encontro de líderes com o Augusto Cury. Que legal. E o que ele fala? A quantidade de pessoas doentes aqui é tremendo. A mente de escassez. A mente. Então a pessoa acredita que é o pior lugar, o pior povo, fazendo as piores coisas. Fazendo as piores coisas. E sabe o que acontece? É o que acontece, porque elas acreditam nisso e vivem isso. Pronto. Então é interessante. E aí quando a gente... eu falo muito para empresários e eu sempre coloco uma ilustração. Alguém no Brasil está há muito tempo sem aparecer na sua roda de amigos. Amanhã ele chega com uma Ferrari branca, último modelo, pago à vista. Qual é a conclusão daqueles amigos? Tá mexendo com alguma coisa errada. Vai por esse caminho. Um brasileiro que mora em Boston, muda para a Flórida e aparece com uma Ferrari. É o mesmo brasileiro. É a mesma comunidade. Com uma Ferrari novinha, quitada. O que vão dizer? Estando em solo americano. Fez uma startup. É um sujeito trabalhador. É um sujeito fantástico. Nossa, como será que ele comprou? Não é incrível? É incrível. Incrível. E é interessante que você senta na roda de empresários, tá? Não adianta. E você fala, são pessoas que não têm conhecimento? Tem. São pessoas que, né? Num poder aquisitivo alto. Mas fica com a mesma balela. Se acostumou. O brasileiro não presta. O Brasil não é o melhor lugar. E vai passando geração para com esse discurso. E fica. E aí, o que eu acho interessante para quem está fazendo essa transição, que de repente uma nova comunidade brasileira, tanto faz se em Nova York, se em Marietta, na Geórgia, se em São Francisco, na Califórnia, se no Vale do Silício, muitos brasileiros no Vale do Silício, se aqui em Miami, em Orlando, uma nova mentalidade surge do brasileiro que veio para gerar emprego, gerar renda, para crescer e fazer diferença, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Isso porque minhas operações no Brasil não param de crescer também. Porque a gente consegue, a partir daí, ter uma nova perspectiva de crescimento, a perspectiva do ganha-ganha. Eu faço alguma operação com o Lúcio para que ele cresça. E às vezes mais do que eu. E essa dica é fundamental. O que a gente vê, eu e você, o brasileiro sai do Brasil, mas muitas vezes a mentalidade não sai dele. Isso é tão interessante. Eu vou ter que mostrar também o outro livro que eu estou lendo. Esse aqui.
Quando você olha, Pablo Marçal, tá? Os códigos do milhão. Uau. Primeira coisa que vem na cabeça é referente a dinheiro. Tá? Quem me indicou, falou, Lúcio, não é referente a dinheiro. E ele fala muito sobre você quebrar crenças que você tem. Tipo o que você acabou de falar. O povo brasileiro não presta, o Brasil é o pior lugar. Não faz sentido. Mas o camarada, quando chega aqui, ele lida com o mesmo povo brasileiro, mas agora presta, ou agora funciona. Como assim? Então eu vejo que a mudança tem que começar aqui. É Ele o tem que mesmo começar a mudar. povo. A mesma... Olha, Garra. todo mundo quer trabalhar com brasileiro, sabia? Ele é alegre, ele é otimista, Não tem tempo ruim. não tem, ele trabalha em qualquer circunstância, ele é criativo, ele tem uma visão pluripotencial e ele resolve o problema. O brasileiro é um sujeito encantador. O brasileiro é um dos passaportes mais valiosos do mundo, Uau. sabia? Porque ele entra em qualquer lugar. Qualquer lugar. Qual lugar que o brasileiro não entra? Ele entra na Coreia do Norte, ele entra no Iraque, ele entra no Afeganistão. E todo mundo lembra do Pelé, lembra do Ronaldinho. Povo alegre. E conhece o Neymar, que é o meu xará. É. Então, o brasileiro, ele é um cara incrível. E ele, eu acho, nós vemos uma janela de oportunidade como nunca nos Estados Unidos. Nunca teve tanta oportunidade, tanto para o brasileiro vir e fazer o seu planejamento imigratório, quanto Agora. implantar a sua empresa. Então, eu acho que essa grande dica precisa mudar a mentalidade, precisa ter um planejamento familiar, Fantástico. precisa ter um planejamento financeiro sobre o mercado, o produto, o serviço, a precificação, o acesso e se eu consigo escalar. Você e eu sabemos que não adianta. Um mercado tão competitivo, não importa o que a gente está ofertando, eu tenho que escalar e crescer, porque se eu não crescer, eu não vou me manter no mercado. Com certeza. E pegando esse ponto que você colocou, que foi fantástico, tá? Eu acho que se as pessoas pegarem isso e colocarem em prática, já vai eliminar um monte de coisas, né? Evitar alguns erros. Da sua parte, do que você faz hoje, como é que você poderia talvez ajudar esse empresário que pensa talvez em empreender aqui? Como é que você pode ajudar ele a evitar talvez todos esses erros que muitos cometem? Lúcio, é incrível porque quando nós montamos uma rede de clínicas em solo americano, nós temos uma meta, é uma clínica para cada 10 mil brasileiros. Okay. Uma clínica, uma cidade de 10 mil brasileiros, 10 mil pessoas em qualquer lugar no Brasil, tem uma clínica, certo? Sim. É uma quantidade razoável. Só que eu tenho 2 milhões de brasileiros em solo americano. Uau. Então, nós temos a possibilidade de ter 200 clínicas espalhadas pelo país. Isso abre um leque fantástico para esse brasileiro que quer fazer essa transição. Porque quando eu pensei nesse projeto, que eu fui compartilhar com algumas pessoas, o que eu ouvi? Isso é impossível, você está louco. Não tem a menor possibilidade. E aí eu fiquei muito feliz quando ouvi isso, que eu descobri que nem concorrente ia ter. Porque ninguém queria encarar esse desafio, né? Se ninguém quer fazer, fica bem mais simples. Então, hoje, nós temos vários players que possibilitam ser um facilitador dessa jornada. Porque hoje, como nós estamos com as nossas licenças e os nossos processos validados, a clínica chama MedStation, para quem quiser conhecer, medstation.com, a gente tem criado um acesso para o brasileiro em qualquer lugar que ele estiver, para ter a sua consulta, para ter a sua prescrição, para ter os seus serviços. Nós lançamos um produto essa semana, cara, que não tem lógica. Qual que é a grande angústia dessa família que veio para os Estados Unidos? Quando ela tem seu filho, quando ela tem a sua gestação. Na MedStation agora nós fazemos um método que é o ultrassom por stream para qualquer lugar do mundo. Você não conhecia, não. Não sabia que uma novidade. Era possível. Então, nós fizemos essa transmissão agora. Essa grávida estava na MedStation em Pompano e a família dela fez um telão com os avós, os padrinhos, os primos,
para ver o ultrassom daquele bebê em tempo real. Uau. Já pensou que coisa incrível? Então isso dá Mas que faz a diferença na vida dessa família. total, porque esse avô não pode vir aqui. O padrinho É. tá lá no Brasil, não pode vir aqui. Então isso abre um leque enorme, porque um serviço como uma clínica, ele permite crescer em torno dela call center, mídia digital, planejamento, marketing, assessoria de imprensa, médico, enfermeiro, laboratório, ultrassom, streaming. Então, a MedStation ela se coloca como um espaço que cria infraestrutura para que profissionais da área de saúde exerçam suas atividades. Então, é um... Muito bom. E eu te conheço, né? Eu sei que você ama fazer negócio, você é um baita de um empreendedor, mas por trás disso, você sempre busca uma causa. Sempre. Qual que é a sua visão em si de crescimento da MedStation? Mas também o que você quer levar para a comunidade? Você quer o que você busca ajudar? Você sabe que eu acredito que poucas instituições fizeram mais feira de saúde gratuita nos Estados Unidos do que a gente. A gente sempre está em... A família de um brasileiro fora do Brasil, ela está em torno das comunidades religiosas, católicas, espíritas, evangélicas. A gente está indo falar no Congresso de Pastores agora em julho, porque a gente está sempre em contato com esses líderes para fazer feiras, para atender aquelas pessoas que não são mais desfavorecidas. Você sabe que nós temos um trabalho no Haiti, Sim. com orfanato. Apoiamos trabalho na Vila do Jacaré, que é no interior do Amazonas, uma vila ribeirinha. Isso é uma coisa que é da cultura americana. Dinheiro é para ser ganho, para ser revertido à sociedade. Sou encantado com isso. Então, em nossa casa, a gente sempre teve ação social como uma realidade. A gente sempre viveu isso, de que o nosso ganho e o nosso trabalho esteja à disposição de servir pessoas, de resolver problemas, ou que a gente faça diretamente, ou que a gente possa ser um facilitador para que o outro faça. E é interessante, falando de dinheiro, que, me disseram, ou eu cresci escutando que dinheiro é ruim, né? Quem tem dinheiro é ladrão. E é interessante que a minha visão hoje sobre dinheiro é que gosto de ganhar, quero ganhar, e eu quero colocar o dinheiro para me servir. Isso. Tá? Então, quando alguém... Lúcio, você gosta de ganhar dinheiro? Claro! O dinheiro, Claro que sim. o dinheiro é importante para você? Claro que é. Porque se não fosse, como é que eu vou ajudar outras famílias, projetos? Então, acho que você está fazendo. Sim, e eu amo fazer. E é interessante que no passado eu nem divulgava isso. Hoje eu divulgo sim. Não estou preocupado com quem vai estar pensando que eu estou divulgando para aparecer. Não, eu quero Isso precisa inspirar outras pessoas. Exato, eu quero que pessoas olhem, porque às vezes a pessoa nos vê numa posição, né, que as coisas estão dando certo, bem sucedido, mas elas não querem entender o preço, porquê aconteceu. E o motivo pelo qual está sendo feito. E eu acredito que a parte de você ajudar as outras pessoas faz... É uma grande parte de você ter sucesso. Ganhar para poder reter, não dá. Então eu quero ganhar sim, eu quero ser uma pessoa que transborde na vida de outras pessoas. Que legal. E coloca o dinheiro para trabalhar para mim. E olha só, há algum tempo atrás eu aprendi que o dinheiro, ele é um ótimo escravo e um péssimo senhor. Então, o dinheiro como ferramenta para executar coisas, para cuidar de gente, para abrir escola, para ajudar o orfanato, imagina, muitas vezes a gente alcança pessoas que a gente nem imagina. Nem imagina. Fiz uma reunião com um grande empresário ontem. Ele virou para mim e falou assim: você não sabe onde que a gente se encontrou a primeira vez? Eu falei, não. Falou assim, o primeiro encontro de jovens que eu fui, eu era adolescente. Você e sua esposa que organizou há 29 anos atrás. Uau. Ele falou assim, foi o primeiro contato que eu tive com Deus. E ali eu aprendi algumas coisas que foram determinantes na minha vida.
Então você vê que muitas vezes você está semeando, você não tem a menor ideia do impacto que aquilo vai ter numa família e numa geração. Então a gente precisa ter clareza que o que a gente faz é para ser bênção na vida do outro. Para transformar. Eu acho que eu nunca tive numa fase tão boa onde eu consegui entender a gente fala de propósito. Quantas pessoas você já ouviu falar qual é o meu propósito? E eu acho que uma das coisas que sempre me travou na questão de propósito é que eu queria esperar eu estar pronto. 100%. Nossa, eu quero ajudar pessoas, né, com liderança, mas eu tenho que estar 100% pronto. E nunca Deus, estaremos. Nunca estaremos. E Deus colocou para mim o seguinte, você não vai estar pronto, começa com o que você sabe e começa a ajudar outras pessoas. Sempre vai ter alguém que precisa da sua ajuda, que sabe menos. Né? Então, é interessante a forma que nós começamos a nos enxergar. Eu jamais estaria aqui batendo esse papo com você há 1 ano e meio atrás, porque eu estaria pensando, nossa, o que vão pensar? Como é que... Não estou preocupado. Eu vou fazer o que eu sei agora, baseado no meu conhecimento, e quero crescer. E sabe o que é interessante, Lúcio? Se uma pessoa for atingida, se a vida dela for transformada, já valeu todo o esforço, já valeu toda essa dedicação sua. Então, eu estou muito feliz com essa iniciativa sua e eu não tenho dúvida, isso vai impactar a vida de milhares. É a nossa expectativa. Eu acho que fazer algo por fazer já não faz parte da minha vida. Precisa muito ter legal. Um objetivo. Peraí, por que nós estamos hoje aqui por 30, 40 minutos conversando? Para bater papo somente? Não. Eu preciso que alguém escute o que você falou e leve algo ao ponto de, puxa vida, isso me ajudou, vai me ajudar a mudar a forma que eu penso e ser uma pessoa melhor. E olha só, eu imagino, você que está nos ouvindo, só essa perspectiva do planejamento familiar e você, de fato, ter uma clareza na montagem do seu business plan, vai evitar você cometer erros que eu cometi e que Lúcio cometeu. E você não precisa cometer os mesmos erros que a gente cometeu. Nós temos que entender que é melhor aprender com os erros dos outros do que com os nossos. É isso aí. E eu queria tocar um pouquinho também, eu vejo que você sempre é engajado, né, com casais, eu vejo que você tem paixão por isso, você e a Gisele, e nós vamos ter agora dia 11 de junho, um encontro para casais. Casal Acima da Média é um movimento. Por que a gente está levantando isso? Porque a maioria das pessoas, elas permanecem casadas muito tempo, sabia? Mas muitas vezes mal. Tá casado, mas não tá feliz com aquele momento seu. E a gente quer convidar as pessoas que estão felizes no seu casamento para testemunhar isso. Casar é bom demais. E é interessante que eu gosto de apoiar, eu sempre falo que eu gosto de apoiar projetos que levam transformação. Claro. Hoje eu tenho mais clareza do que eu faço, mas eu sempre fui assim, poxa, esse evento vai ser com qual objetivo, né? E a Royal Mortgage está apoiando esse evento todas as vezes, como apoia esse podcast, porque eu acredito que vai levar transformação. E eu também, pessoalmente, né? Muitas das vezes não é nem a empresa, mas eu gosto, eu falo, poxa vida, será que esse evento vai levar a transformação? Acho não. Eu tenho certeza, nem que seja um casal, talvez vai ser restaurado ali. Tomara que seja vários. Nós fizemos um primeiro evento e é tão interessante. Eu e minha esposa, doutora Gisele, a gente é apaixonado e ela cuida de casais há 20 anos. Uau. Nossos filhos já são casados, porque a gente acredita numa engenharia reversa. Um país se faz do seu povo, se faz da sua comunidade, uma comunidade se faz das suas organizações, mas tudo começa numa casa, numa família. Se a família não está bem, os negócios não estão bem, as igrejas não estão bem, as instituições não estão bem. Eu ouvi essa semana uma coisa muito interessante. Casamento é um projeto que Deus fez. E por mais que se tentou flexibilizar, ainda não conseguiram um modelo nem semelhante. Quando a família tem problema, todo o entorno tem problema. Sim. E a família, para ela não ter problema, o casal tem que estar bem. Por isso a perspectiva é que a gente possa caminhar
para ser um casal acima da média. Eu Uau. queria agradecer aqui a Royal, que sempre nos apoiou. Não, eu costumo dizer que tem tipo de apoios que o maior beneficiário É a é quem gente apoia. mesmo, né? Não adianta, eu vou ajudar. Não. O pessoal às vezes não entende que quem está na posição de ajudar, apoiar, Incrível. muitas das vezes é o que mais é abençoado, é o que mais tem o retorno. É quando a gente está falando para esses casais, como a gente aprende, que às vezes a gente acha. Eu vejo essa iniciativa sua. Às vezes a pessoa fala assim, não, o Lúcio está ensinando. Não, quando a gente está falando, a gente é quem mais está aprendendo. Em primeiro lugar, acho que serve para mim. Claro. É o que eu entendo. Porque senão não faz sentido. E toda essa alegria sua de empreender, e eu sei o cuidado que você tem com a sua família, é porque isso é a sua vida. Sim. É isso que você faz. É isso que você acredita e quer que aconteça com os outros também. Sim. E como eu comentei no início, né, que tem algumas coisas que eu admiro em você, vou compartilhar agora, né, o que aconteceu há anos atrás. Vou mencionar o nome do Joab também, que estava no momento. E quando eu conheci você, eu lembro que você chegava, você tinha uma mochilinha colocada... Continua mesmo. Continua a mesma mochilinha. E ele chegava correndo na academia, eu e o Joab já jogavam, nós jogamos racquetball, né, quase todos os dias. E o Neymar chegava, né, com a raquetinha dele rapidinho, jogava uma hora e falava, eu tenho que ir embora. E eu e o Joab comentava, nossa, né, ele deve estar correndo para ir trabalhar, né? E é interessante porque ele nunca falou quem ele era, o que ele fazia, quanto ele tinha. Ele era, assim, da forma mais simples. Então, voltando para o lado de ser um empreendedor, né? Você tem que ser uma pessoa que abençoa outros. Pensa sim nas outras pessoas, mas seja humilde. Eu acho que essa parte é uma essência que aproxima as pessoas de você. Né? Aquela pessoa arrogante, ela parece que distancia. Então, Lúcio, o que você está muito legal. falando é tão importante, sabe por quê? Eu conheço, como eu sou médico, eu convivo com todo tipo de pessoa. Eu tenho amigos bilionários e tenho pessoas muito simples. E como eu trabalhei no serviço público no Brasil, eu atendi muito presidiário. Muita gente das prisões. Sabe que eu aprendi convivendo com tanta gente? As pessoas que valem a pena e que têm valor são pessoas simples. Eu fico impressionado, não importa se é numa graduação intelectual ou econômica ou pessoal. As pessoas que valem a pena, têm conhecimento e têm como contribuir, são sempre muito simples. Sim. Muito interessante. E no final da história, não importa o quanto você tem. Não importa, né? E, nossa, nós poderíamos ficar aqui... O resto da semana. Eu acabei aprendendo coisas, né, da sua vida que eu não sabia ou não lembrava. E eu queria que você deixasse agora uma mensagem para as pessoas que vão escutar. E lembrando, o nosso objetivo é levar transformação para alguém. É isso Talvez aí. no momento vai ser uma vida, 2, mas o nosso planejamento, você falou de planejamento, é atingir milhares de pessoas, né, a despertar a vontade de sair do mesmice. É isso aí. Né? Tem pessoas que às vezes ficam 20 anos fazendo a mesma coisa e orando, pedindo a Deus, me ajuda. Eu preciso sair dessa vida. E não se movimenta. Exato. Então, queria que você deixasse, né, algo para essas pessoas. Eu queria falar para você, e Lúcio colocou muito bem. Propósito implica tomar uma decisão e agir. De nada adianta você falar que tem um sonho, esse sonho já tem 5 anos, 10 anos, 20 nunca foi executado. Você nunca vai estar pronto. Na verdade, o que Deus quer de você não é que você esteja pronto, é que você tome a decisão de começar, porque Ele vai te preparando ao longo da jornada. Não desista do seu sonho. Seu sonho é vir para a América? Se planeje, faça o seu planejamento familiar, faça seu business plan e comece. Na jornada, Deus vai derramar bênção sobre a sua vida e você vai construir ferramenta e qualificações que você ainda não tem, mas vai aprender. Fica aí a dica. Neymar, muito bom. Eu acho que você conseguiu passar informações, conhecimento para que as pessoas possam melhorar.
E para você que está escutando isso, entenda que para as coisas mudarem, você tem que mudar. Você tem que ajustar alguma coisinha aí dentro, e eu diria aqui, e começar a entender que você precisa crescer. Em qual área? Em todas as áreas. Casamento, financeiramente falando. Então, o primeiro passo é: tome a decisão de sair do mesmiço. Eu acho que muitas das vezes você olha para trás, 20 anos se passaram, nada mudou e não vai mudar. É duro o que eu estou falando, mas se você não mudar algo, vão passar mais 20 anos e você vai estar no mesmo lugar. E não é isso que nós esperamos de você. O nosso objetivo aqui é algo grande, atingir pessoas que queiram mudar, e para isso nós vamos continuar trazendo pessoas com conhecimento, experiências, para poder te ajudar com isso. Então compartilhe esse vídeo com alguém, passe adiante para pessoas que, precisam mudar também e crescer. E eu vou terminar com a mesma frase, que é: se você não está crescendo, você está diminuindo. Não dá para achar que dá para ficar a mesma coisa que está bom. Então vamos crescer, vamos tomar essa decisão de crescer. E obrigado, Neymar. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.